próstata é aquilo que o Caio falou, a receita é a detecção precoce. Porque existe, como ele estava mencionando, alguns casos que você não precisa nem operar. A gente chama isso de vigilância ativa. Como é que é a vigilância ativa? O homem que ele fez a detecção da neoplasia de próstata por biópsia, ele é enquadrado em alguns critérios que sugerem que é uma neoplasia de baixa agressividade. Nesses casos de neoplasia de baixa agressividade, você teoricamente não precisa nem operar, não precisa fazer radioterapia, você vai fazer um controle anual, periódico desse paciente e às vezes por tempo indeterminado. Então, assim, nem todos os cânceres de próstata, por mais que pareça paradoxal, precisam ser tratados, mas a gente precisa detectar e avaliar o risco desse paciente da neoplasia. Essa receita de alimentação saudável e atividade física, ela é vencedora para tudo, né? Para todos os tipos e para pressão alta, diabetes, problema cardíaco, tudo. E infelizmente a gente não segue na maioria das vezes, mas deveríamos seguir. Quem está seguindo está no caminho certo. Existe uma coisa para a próstata que é tida como fator de prevenção. O consumo do licopeno. O licopeno é um antioxidante que você vai encontrar em frutas vermelhas, né, melancia, tomate. No tomate, principalmente no molho de tomate. Tá? O tomate fruta em si, você quando processa o tomate, ele aumenta a quantidade de licopeno. Então, é interessante comer um molhozinho de tomate com uma certa frequência. Eu tinha um professor na época da residência, quer dizer que até o shampoo dele é de molho de tomate. Então, quer se prevenir. Questionamento a pessoa acometida do câncer de próstata e foi dado diagnóstico e solicitado e seja feita a cirurgia. Depois da cirurgia, ela tem dificuldade com ereção e isso é alguma coisa reversível? Falando de tratamento, você tem basicamente, pensando no tratamento curativo para o câncer localizado da próstata, você ou vai fazer cirurgia ou vai fazer radioterapia, tá? Pensando em tratamento curativo, que a gente ainda tem a opção da vigilância ativa para aqueles casos que a gente acha que o câncer não vai dar problema para o paciente, ele pode seguir a vida dele e vai morrer por outra coisa, tá? Então, quando você pensa em tratamento curativo, você tem a cirurgia e você tem a radioterapia. A cirurgia pode ser aberta, laparoscópica, robótica. Você tem essas três opções. Constitui na retirada da próstata, das vesículas seminais e nos casos que haja um risco interessante de se haver metástase linfonodal na pelve. O que é metástase linfonodal? Todo o nosso corpo é cheio de linfonodos, que são gânglios, que eles vão tirar o excesso de líquido que o sangue, quando vai pela artéria, deixa no tecido quando ele é retirado pelas veias. Então existem os vasos linfáticos que tiram esse excesso de líquido, que é a linfa. E existem esses gânglios, que são pontos de parada dessas vias linfáticas, certo? Então, se existe um risco maior de ter metástase nesses linfonodos, você vai também fazer um esvaziamento linfático, né, que se chama. Vai retirar esses gânglios linfáticos junto com a próstata e a vesícula seminal. O problema da potência é que as terminações nervosas que vão dar o estímulo da ereção, vão disparar a função da ereção, elas passam ali, próximos à próstata, pelo ápice prostático, muito junto. E na cirurgia, elas podem ser lesadas, né, pelo cirurgião, e aí não é uma lesão desintencionada, né? Ele vai lesar quando houver, por exemplo, um risco de haver comprometimento desses nervos pela doença. Ele não pode economizar na margem para deixar o indivíduo potente, ele tem que tirar a doença, que é o principal objetivo, é curar o paciente, deixar ele vivo. E pode haver essa lesão. E quando você vai dissecar a próstata, vai separar a próstata do tecido vizinho, para afastar,
pode ocorrer também a lesão dessas terminações, e aí o indivíduo tende a ficar impotente. Com cirurgia, a impotência nas melhores mãos, né, nas mãos dos urologistas mais experientes em operar próstata, ela gira em torno de 40%, dados de literatura médica, tá? Então, é um número bem razoável. Dependendo do caso, o cirurgião disser, olha, não vou conseguir, eu vou ter que tirar tirando mesmo. Você sabe que o risco de impotência vai ser bem maior. Hoje, a técnica da cirurgia robótica, né, os trabalhos já mostraram que o único real benefício dela é justamente maior preservação de potência, tá? Repito, se não houver necessidade de você tirar macho mesmo, entendeu? Se você for tirar macho por necessidade, aí pode ser com robótica, pode ser o que for, o risco de impotência é altíssimo, né? Só lembrando que essa ressecção mais radical também ocorre quando a lesão não é detectada em estado tão inicial. Isso aí também reforça aquela história que a gente está falando várias vezes sobre a questão da detecção precoce. Então, se você pensar não apenas do ponto de vista de cura, mas até de efeitos colaterais da cirurgia, a detecção precoce é importante até para a conduta que o cirurgião vai ter quando optado pela terapia cirúrgica. Você quer falar um pouco sobre a radioterapia? Acho que é interessante. Então, a outra opção de tratamento curativo seria a radioterapia. E aí, é tratamento com radiação ionizante, né? Com o efeito de você destruir as células doentes. E aí você tem a radioterapia externa, que é produzida por máquinas grandes chamadas os aceleradores lineares, e que vão produzir radiação que vai ser direcionada para o órgão-alvo que você quer tratar. E existe também a bracterapia, que é a colocação de agulhas ou sementes radioativas na próstata, tá? As agulhas, na verdade, elas vão ser mais condutores de uma semente específica ligada a um robô, que o robô vai mandar em cada agulhinha, e as sementes, quando é baixa taxa de dose, que a gente divide em alta taxa e baixa taxa. A das agulhas, alta taxa. A das sementes, baixa taxa. Elas serão diretamente, né, depositadas na próstata para dar dose de radiação. Dependendo do caso, você pode tratar exclusivamente com bracterapia, ou associar com rádio externa e bracterapia, ou tratar só com radioterapia externa, tá certo? O importante, quando se pensar em tratar com radioterapia, dá a mesma impotência? Não, a radioterapia dá bem menos impotência, né? Um risco bem menor de impotência. Também um risco bem menor de incontinência urinária, que é outro efeito colateral da cirurgia que todo mundo quer evitar. Mas os riscos da radioterapia estão mais relacionados à inflamação da bexiga e do reto, que são órgãos que ficam colados ali na próstata. A próstata, ela é um órgão móvel, né? Se a bexiga está mais cheia, ela desce, se o reto está mais cheio, ela sobe, então ela se movimenta. E a radioterapia, como eu falei para vocês, é um tratamento que dispara a radiação naquele alvo. Se eu tenho o alvo móvel, né, eu não posso correr risco de errar o alvo. Então, ou eu dou uma margem de campo maior, ou eu melhoro a minha precisão. Para dar uma margem de campo maior, eu acabo pegando mais reto e mais bexiga. Então, maior chance de complicação. Eu posso curar o indivíduo, mas trago outro problema para ele. E para melhorar a minha precisão, eu tenho que ter algum mecanismo, alguma ferramenta que me diga onde a próstata está na hora que eu vou tratar. Aqui na MedRads a gente tem essa ferramenta, que é o Conibin CT. Nada mais é do que um aparelho acoplado ao nosso acelerador que funciona como um pequeno tomógrafo. Então, no momento imediatamente anterior ao tratamento, a gente faz um Conibin, faz essa imagem, checa onde está a próstata, compara com o planejamento que a gente fez prévio ao início do tratamento, desloca o tratamento para onde está a próstata e trata.
Então eu garanto que eu estou acertando o que eu quero, e ainda assim eu ainda comparo como está o reto e como está a bexiga. Se está muito cheio, se está entrando mais no campo, se não, se está entrando mais no campo, eu vou pedir para o paciente esvaziar o reto, fazer cocô. E aí eu tiro o reto do meu campo. Então eu diminuo a possibilidade de complicações dele também. Então isso a gente chama de IGRT, radioterapia guiada por imagem. E a gente aqui tem a felicidade de ter o Conibin CT, que também é uma coisa que você só vai encontrar nos melhores centros do país e do mundo, e realmente muda completamente o resultado. A gente tem uma diferença de até 10% de entrega de radiação, de acerto de radiação da dose que você prescreveu no alvo, e diminui complicação em até 30%. Então, é uma ferramenta que, ao meu ver, não dá para você abrir mão, de jeito nenhum, na hora que você for pensar em fazer radioterapia de próstata. O que levaria a escolher essa técnica da radioterapia ou da cirurgia? Então, é sempre uma pergunta, uma situação muito difícil. Se você passar com um urologista, ele vai dizer que o melhor é operar. Dificilmente ele vai dizer que é radioterapia. Historicamente, a radioterapia ela era relegada aos pacientes mais idosos, entendeu? Com mais comorbidades, cuja cirurgia poderia ser uma coisa mais complicada. Hoje em dia, com o avanço tecnológico e o acúmulo de evidências científicas, a gente sabe que é tão bom quanto a cirurgia. E dá menos impotência e menos incontinência, certo? Ela tem seus percentuais de complicação também, graças a Deus são baixos. E são, na maioria das vezes, manuseáveis, tá? Como é que a gente faz esse balanço aí? É caso a caso, entendeu? É caso a caso. Por exemplo, paciente mais jovem, com uma doença menos agressiva, com a possibilidade de ressecção, preservando potência, continência, que a gente sabe que não tem tanto risco, ou seja, a lesão não está ali tão coladinha, próximo às terminações nervosas, a gente ainda hoje pensa primeiro em cirurgia, tá? Por quê? Porque ele vai operar e se livrou, a possibilidade dele estar curado é altíssima e não vai ter chances de ficar com alguma sequela da radioterapia, certo? Agora, um paciente na casa dos seus 74 anos, que já tem um tumorzinho, se ele operar, já fica mais complicado, que já é diabético, a cicatrização dele já não é tão boa, né? O cirurgião olha assim, não parou, não. Aí manda para a radioterapia. Mas hoje a gente tem na literatura dados que mostram que os resultados de cura são os mesmos para todos os estadiamentos. E aí muitas vezes vai importar também o que o paciente quer. Não é só o que o médico está dizendo, o que ele acha que é melhor. Entendeu? Hoje eu acho que o papel do médico no consultório é fomentar o paciente dos dados. Olha, a radioterapia é assim, 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 o percentual de cura é esse, o percentual de complicações é esse. A cirurgia é desse jeito, os percentuais de cura são esses, os percentuais de complicação são esses. A partir do momento que eu tenho percentuais iguais de cura, o que vai importar é como ele se sente em relação à doença, ou seja, eu me sinto bem operando ou me sinto bem fazendo radioterapia, e qual tipo de risco de complicação ele quer correr. Por exemplo, para ele é mais importante correr o risco de ter aí algum grau de cistite actina, ou é melhor, ou ele acha que não tem problema com a potência. Não tenho potência sexual, para mim não importa mais, eu não quero correr risco de ficar doente na minha velhice com qualquer coisa, entendeu? Então assim, é importante a gente mostrar direitinho quais são os riscos e benefícios e discutir com o paciente e chegar num denominador comum. Não é uma decisão fácil. Na maioria das vezes não é uma decisão fácil, nem para os profissionais, nem para os pacientes. Muitas vezes ele já vem numa peregrinação, já passou em 3, 4 profissionais, está juntando dados e ainda não conseguiu decidir. Mas é assim mesmo. Que eu como radioterapeuta, eu me sinto muito confortável de oferecer o tratamento para todo mundo, porque hoje a gente consegue fazer um tratamento muito bem feito, muito preciso,
e com baixo índice de complicação, certo? Então, por que não fazer? Porque submeter o paciente a um procedimento cirúrgico, que fora os riscos de incontinência e impotência, você ainda tem sangramento, complicação anestésica, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas não é uma decisão fácil, não. A gente hoje, isso em toda reunião de urologia que a gente vai, de onco-urologia, a gente sempre discute a individualização da opção terapêutica para cada paciente. Eu vou dar um exemplo para você muito claro. Recentemente eu tratei um paciente jovem, 60 e poucos anos, que já havia operado câncer de próstata. Teve uma recidiva, operou por robótica, que queria preservar a potência. Teve uma recidiva e veio para a gente irradiar, fazer o resgate do tratamento. E ele tinha indicação pela ciência formal de fazer a radioterapia associada ao bloqueio hormonal por 6 meses. O que é o bloqueio hormonal? São injeções que a gente dá para cortar o fornecimento de testosterona para o tecido prostático tumoral, que ele se alimenta, na maioria das vezes, da testosterona para se desenvolver. Se você corta esse fornecimento, você tem um resultado melhor, certo? Então, a literatura médica hoje recomenda que num caso como o dele fosse feito assim. Ele não aceitou fazer o bloqueio hormonal de jeito nenhum, que seriam 6 meses ou um pouco mais de perda da libido, de perda da potência. Então, para ele, a individualização do tratamento, e olha que eu insisti, mas ele não aceitou de jeito nenhum. Então, a individualização do tratamento foi fazer só radioterapia. Ele abriu mão do benefício aí de cura porque ele não queria ficar impotente por 6 meses ou um pouco mais. Entendeu? Isso. Existe mais de um tipo de cirurgia, porque eu lembro que meu avô, há uns 4 anos atrás, ele tinha 2 opções de fazer. Popular na faca ou no laser. Aí ele fez no laser. Precisando dele ficou. Falando em prostatectomia, a gente tem a cirurgia aberta, né, que é o bisturi mesmo, você vai lá e abre o abdômen. Tem a cirurgia laparoscópica, né, usa câmeras e tal, e tem a robótica, que é parecida com a laparoscópica, mas você está com um robô, literalmente um robô, fazendo a cirurgia e você controlando num console. Existe um procedimento chamado ressecção transuretral da próstata, que o pessoal comumente chama de laser, fazer a laser, que você vai retirando a próstata através do canal uretral, da uretra, tá? E ela é muito usada mais para o crescimento benigno da próstata, que vai obstruindo a uretra. O indivíduo fica com obstrução uretral, não consegue urinar direito. E aí você vai lá e dá uma raspada, abre a uretra prostática e ele passa a urinar direito. Pode ser usado em alguns casos para câncer de próstata. Em alguns casos bem selecionados, paciente muito idoso, sem perspectiva de sobrevida longa, com a doença muito inicial, você pode até pensar em raspar, mas não é protocolo, não é indicação protocolar não. Pensando em cura, já que se o objetivo for cura, é melhor você fazer ou cirurgia ou a idade corporal, performance. Por exemplo, tem paciente de 80 anos que está jogando bola todo dia, anda, trabalha, faz tudo, namora. Então, assim, não é a mesma coisa aquele paciente de 80 anos que está ali se arrastando com a bengala, já meio demente, né? Então tem que haver essa individualização também. Tem uns 2 meses atrás que um paciente, acho que de 93 anos, veio pedir para fazer biópsia com a gente. Ele disse, eu quero me cuidar, meu PSA subiu de tanto para tanto e eu quero fazer a biópsia. Esse paciente, apesar da idade avançada, a gente discutiu com o anestesista, fez a consulta pré-anestésica, fez a avaliação, ele falou, toda a minha família morre acima dos 100 anos, eu quero chegar até essa meta, eu estou preocupado porque o meu PSA está subindo. E a gente fez a biópsia, graças a Deus deu negativo para ele, mas é exatamente o que ele falou. A idade hoje já não é mais um ponto fixo, que há 80 anos, então já não precisa fazer mais nada, nenhum tratamento, nenhum cuidado. Tem muito paciente com idade bem avançada que chega numa condição clínica excelente, então a gente tem que pensar bem.
Só complementando essa questão da RTU e a questão do laser, realmente a indicação formal é para hiperplasia prostática quando tem obstrução do canal urinário por uma patologia benigna. Quando ela é feita no contexto maligno, ela não tem a indicação curativa, ela é mais para o alívio do sintoma. Tem outras terapias também para esse aumento prostático, como a embolização da próstata, tem o EBUS, tem várias terapias, mas o laser continua sendo o padrão ouro para pacientes com sintomas urinários, principalmente no contexto benigno. Então, seguindo, o paciente, então, ele deve fazer a avaliação clínica, geralmente feita pelo urologista. Então, o screening hoje é baseado no exame clínico, que na maioria das vezes inclui o toque retal da próstata, mais o PSA, e quando tem a indicação, é indicada a biópsia de próstata. A biópsia de próstata é um assunto que assusta muitos homens. Isso aí, infelizmente, é algo que a gente vê no nosso dia a dia, paciente que conversa com a gente dá orientação, ele diz que vai beber um copo d'água e foge, paciente que vai para o lugar errado. Isso aí tudo é verdade. Já vi paciente que não está lá em São Paulo que propositalmente desceu na estação errada de metrô para perder a hora da biópsia e chegar atrasada. E então, assim, por que existe tanto receio? Antigamente a biópsia era feita com o paciente acordado, era feita anestesia local, então era um procedimento, eu ouso dizer, traumático para o paciente. Alguns que fizeram sem a sedação chegam a dizer que chegaram traumatizados, só que esse protocolo tem sido completamente abandonado. Não é comum hoje em dia você fazer com o paciente acordado. O nosso a gente faz sempre com o paciente dormindo. É um procedimento que ele é indolor durante o procedimento. A maioria dos pacientes, a nossa conversa é que para ele vai ser um cochilo. Ele basicamente vai chegar na sala de exame, o anestesista vai induzir uma sedação que é semelhante à endoscopia, e quando ele percebe já acabou o procedimento, como um estalo. A maioria às vezes até pergunta se já foi feita a biópsia, de tão indolor e pouco traumático para o paciente. É guiado por ultrassom, no caso é um ultrassom transretal, que a gente, pela relação anatômica com a próstata, a gente consegue avaliar bem a estrutura e faz os disparos. É um procedimento, é o mais eficaz para a gente poder avaliar a gravidade da lesão e fazer o estadiamento correto, e os pacientes têm uma rápida recuperação. Então, pacientes que têm indicação de fazer a biópsia devem ser encorajados a fazer o procedimento. No caso de dúvida, eles devem conversar com o médico ou com algum amigo que já fez, procurar informação, porque não há motivo hoje em dia para o paciente fugir desse procedimento. Só ilustrando aqui, isso aqui é uma foto de um procedimento real, a biópsia, que tinha sido detectado no nódulo e foi realizada a biópsia. A ressonância magnética é um exame que, assim como outros métodos de imagem, contribui bastante nesse contexto da próstata. Especificamente a ressonância, ele é um dos métodos que melhor avalia a próstata e a gente consegue, em alguns casos, detectar alguns nódulos que são imperceptíveis no exame clínico. Então, a ressonância é um exame que ele não é invasivo, o paciente deita lá no equipamento, a gente consegue ter uma avaliação da anatomia prostática completa. E quando realizada antes da biópsia, e a gente tem acesso a essas imagens, ela ajuda muito na realização do procedimento. Eu só vou demonstrar isso aqui com esse exemplo que é real, isso aqui é uma biópsia que eu fiz. Esse paciente ele já tinha feito biópsia prostática previamente, com um diagnóstico negativo, mas diante de um PSA muito alto, apesar de um toque normal, o médico encaminhou para uma rebiópsia, só que ele fez uma ressonância antes. Então, quando ele fez a ressonância, a gente detectava que tinha essa áreazinha nodular lá na parte anterior da próstata, onde o exame clínico não consegue chegar. Então, a gente fez aqui a ultrassonografia, conseguimos localizar essa mesma região,
fomos até a borda anterior da próstata e biopsiamos. Então, o único lugar que deu positivo na biópsia desse paciente foi nessa tomografia. Todo o restante deu negativo. Então, para ele, a ressonância foi o fator fundamental para o diagnóstico. E assim a gente observa um número considerável de pacientes. Hoje, a ressonância magnética já faz parte da estratégia de detecção de neoplasia de próstata. Antigamente, era feita só após o diagnóstico para fazer um estadiamento, ver se o tumor está localizado ou se ele já espalhou. Mas hoje em dia não. A maioria dos pacientes já fazem até antes mesmo da biópsia e aí conseguem orientar na hora da execução do exame. Então, último slide aqui da nossa apresentação, mas todos estão convidados, para caso tenha alguma pergunta, algum novo comentário, fiquem abertos a fazer, mas Novembro Azul, a ideia é justamente essa, a gente vencer o preconceito e cuidar da nossa saúde, discutir sobre o assunto, tornar esse assunto cada vez mais comum, cotidiano e sem necessidade de ter vergonha de falar sobre próstata, sobre exame clínico.